Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Mas antes de darmos prosseguimento ao vídeo de hoje, indo para as histórias de hoje, peço a você aí que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de ativar as notificações do canal, tocando o sininho. E aí você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que o mesmo chegar no YouTube. E agora sim, vamos para a primeira história de hoje, que foi postada no grupo de Facebook por Contos de Terror. Olá, amantes do terror! O que vou relatar para vocês aqui foi sinistro ou foi coisa de outro mundo. Eu não vou citar nomes, nem qual cidade se passou. Quero preservar algumas pessoas que ali trabalhavam comigo. Pelos meados de 92, eu estava trabalhando em um hospital como segurança. Na guarita onde eu ficava, sempre ficava 2 seguranças. Quando um ficava cansado, o outro tomava o posto e o outro ia dormir um pouco, pelo menos umas 2 horas. E assim a gente se preservava. Uma noite eu estava meio febril, bastante gripado. Como vi que o hospital estava calmo, pedi para o meu colega dar um apoio para que eu pudesse deitar um pouco. Mas antes eu fui lavar meu rosto e tentar fumar um cigarro. No hospital tinha uma senhora que estava com a filha internada há quase uma semana. E como ela fumava, ela veio me pedir um cigarro. Às vezes, quando ela não tinha, ela pedia para nós da segurança. E assim a gente criou uma amizade. Bom, como eu não estava bem, dei o cigarro a ela e fui dormir. Assim que deitei no colchonete, tive uma espécie de pesadelo, paralisia do sono, não sei dizer. Agora contarei a vocês o pesadelo. No pesadelo, eu estava em frente do hospital fumando um cigarro e de repente a senhora que eu citei acima vinha em minha direção e pedia um cigarro, e quando eu ia dar o cigarro a ela, o marido dela aparecia e vinha tirar satisfações comigo, dizendo que eu tinha um caso com a mulher dele. Nesta conversa, ela entrava no meio da mesma e pedia para que ele parasse com aquilo, pois ela não tinha nada comigo e que apenas pedia um cigarro. Neste momento, ele puxava uma faca e saía ferindo ela por toda a parte do corpo, inclusive na barriga. Eu ficava desesperado e pedia apoio da polícia, que ficava logo ali perto. Mas quando chegávamos perto dela para ajudá-la, a mesma já não tinha mais batimentos cardíacos. Na frente do hospital, eu via os médicos levando ela, mas já era tarde demais. No pesadelo, eu sabia que estava na hora do meu descanso e eu tentava acordar, mas não conseguia. De repente,
ouvi batidas na porta do quarto. Foi aí que acordei. Era o outro segurança que veio me chamar pedindo apoio. Ele gritava dizendo que o cara tinha ferido a senhora que pedia cigarro e que achava que ela estava tendo um caso com ele. Nesta hora eu levantei e saí correndo junto com ele. E o cara estava possuído, tentando fugir, e a polícia já estava no cerco para prendê-lo. A senhora estava caída perto do orelhão, muito ferida. A barriga dela ficava enorme. Parecia que tinha algo se movendo dentro do útero dela. Os médicos e os enfermeiros correram para ajudá-la e eles contataram o óbito e falaram também que ela estava grávida, aparentemente 5 meses, mas a criança não resistiu aos ferimentos. Em seguida, ele foi preso e o corpo dela foi para o necrotério do hospital mesmo. Depois chegou as primas dela e contaram que a mesma morava no interior e vivia sendo maltratada por ele, pois o mesmo tinha muitos ciúmes dela e que ela já tinha tentado se separar, mas ele não aceitava. Meu coração estava a mil, pois nunca tinha sentido tanto medo e não parava de pensar naquele pesadelo. Só contei para minha esposa e para o meu colega e hoje estou compartilhando com vocês. Até hoje não consigo entender o porquê daquele crime ser revelado para mim, quase no exato momento em que estava acontecendo. Será que se eu tivesse ficado lá com ela fumando, o cara tinha ferido ela e eu? Será que eu poderia ter salvado a vida dela, porque se eu tivesse perto dela, eu não teria deixado? Ela era apenas uma mulher preocupada com a sua filha lá dentro e nunca pensei em ter qualquer coisa com ela. Comentem aqui o relato e eu vou estar acompanhando os comentários de vocês. Meus aterrorizados, é estranho, né? No mínimo interessante. Ele teve a premonição, mas praticamente no momento em que estava acontecendo. O que vocês acham? Bem, eu vou tocar aqui no outro lado do assunto, pois infelizmente esse é o destino de muitas mulheres que acabam perdendo a sua vida, no caso dela até estava grávida, nas mãos de quem ela julgava amá-la, alguém que tenha prometido amor e acabou lhe dando a morte, o terror. Por isso, mulheres, no primeiro sinal, caia fora desses relacionamentos abusivos. Um homem não precisa te bater para você ver que já está em risco. Há muitos tipos de agressões, inclusive verbais. Sinal amarelo. Atenção, cai fora. Não espere o sinal ficar vermelho, pois talvez não haja mais remédio. Bem, vamos ao próximo relato de hoje. E esse próximo relato é do grupo Lendas e Contos Sobrenaturais e foi postado por Robert M. Cruz.
Mas antes de dar prosseguimento aqui, eu quero avisar você que fica impressionado com certos tipos de assunto que não continue assistindo, pois você pode ter pesadelo. Mas se não, vamos lá. É intitulado O Açougueiro. Era uma manhã, como outras qualquer de verão, e Helena ia no açougue como de costume. Bom dia, senhor Jorge. Bom dia, Helena. Pode me chamar só de Jorge. Gostaria de 2 quilos de asas de frango. 2 quilos de asas de frango no capricho. Jorge fez como de costume, colocou as asas de frango em uma bolsa, sacolinha de plástico, sabe, transparente. Pesou e colocou no balcão. Deu R$ 20. Perfeito. Tome aqui. Obrigado. Também tenho minha linguiça especial. E a carne é moída no capricho. Agradeço, mas não pretendo comprar agora. Quem sabe daqui a alguns dias no churrasco da família. Eu adoro churrasco, pois nestes eventos familiares é que se encontram as mais diferentes e saborosas carnes. Isso é verdade. Até breve, senhor Jorge. É apenas Jorge, querida Helena. Dias se passam e Helena volta para o açougue. Bom dia, senhor Jorge. Bom dia, querida Helena. E me chame apenas de Jorge. Hoje é o churrasco da família e vim comprar algumas coisas, como que linguiça e carne moída. Então vai precisar da melhor carne que tenho. Qual? Vou deixar você adivinhar. Então me fale. De todas as carnes, essa é a mais saborosa, mas também é a mais difícil e perigosa de se achar. Sério? Sim, porque a presa não é domesticada e vive solta na natureza. Ela é feroz e, se provocada, se torna muito raivosa. Não imagino o que seja. Não imagine. Apenas sinta o sabor. Aqui está 3 quilos de carne moída e também de linguiça fresquinha. São apenas R$ 15. Obrigada, senhor Jorge. Creio que essa carne vai ficar saborosa na churrasqueira nova do meu pai. Até mais! Até mais, querida Helena. E logo após o sol se pôr, Jorge, o açougueiro, esperava a madrugada chegar. Pegava sua van e ia para a zona mais pobre da cidade, onde viviam viciados e também mendigos. Ele os seduzia, os mendigos com um prato de comida e os viciados com drogas. Dopava as suas vítimas e as colocava dentro da van, para depois voltar para casa. Despia todos eles e friamente os abatia.
E por qual motivo ele escolhia mendigos e viciados? São as únicas pessoas que desaparecem e ninguém liga. Conto de Flávio Aquilão Volans. Meus aterrorizados, se trata de um conto de terror. Mas vocês sabiam que isso acontece no nosso mundo, digamos, real? São várias as vítimas desse tipo de monstro e, como diz, mendigos e viciados são presas que ninguém darão falta. É um caso a se pensar. Bem, vamos para o próximo de hoje. E esse é do grupo Histórias Assombradas e foi postado por Adriana de Paula. O relato que vou lhes contar é verídico e aconteceu no dia de finados do ano de 1999. Eu estava no cemitério São Miguel e Almas, em Porto Alegre, onde meu pai está enterrado há 10 anos, quando me encontrei com um amigo chamado Leandro, amigão do peito mesmo. Nós resolvemos então visitar outro cemitério, Jardim da Paz. Um amigo que tinha falecido estava sepultado lá, e o falecimento no mesmo ano, o ano de 1999. Então, estávamos descendo as escadas do cemitério São Miguel e Almas para sair, quando nós encontramos em nossa frente com uma menininha de aproximadamente 6 a 7 anos de idade, de vestido branco. Ela veio correndo em nossa direção e passou por nós e nos tocou. Ela era fria como uma pedra de gelo. O meu amigo até mexeu com ela, brincando e dizendo: "Cuidado para nenhum morto te pegar." Sabe o que ela nos respondeu? "Feliz Dia dos Mortos!" Nós ficamos nos olhando e quando olhamos para ela novamente, ela simplesmente havia sumido, repentinamente assim. Paramos no início da escada onde havíamos avistado a menina pela primeira vez e olhamos para a gaveta de um túmulo que tinha lá. Ficamos apavorados, pois era simplesmente a gaveta que estava enterrada uma família com pai, mãe, filho e filha. E adivinha quem era a filha? Exatamente a menina que tinha passado por nós, e seu nome era Jennifer. Desde esse dia, quando escuto o nome Jennifer, aquela menina me vem à cabeça e eu rezo um Pai Nosso e uma Ave Maria para sua alma, para que ela descanse em paz. Aquela inocente criança, com aquele lindo rostinho, nunca mais haverá de sair da minha memória. Então, desde sempre, quando vou visitar meu pai, eu sempre rezo para o meu pai e para aquela menininha, e sempre coloco uma rosa branca no túmulo dela. Esta foi a minha experiência sobrenatural, além da imaginação, e que jamais esquecerei. Espero que tenham gostado do meu relato. Um abraço para todos.
Nós não temos que temer os mortos, e sim os vivos. Esta é só uma observação. Fonte: reze antes de dormir. Meus aterrorizados, é uma história bem interessante, né? Para dizermos o mínimo. E agora vamos para mais um relato, também postado por Adriana de Paula. Nome do relato: A Cabana Misteriosa. A história narra que no século XIX uma família chega a uma escura e assustadora cidade do campo que tinha muito poucos habitantes. Lá, enquanto eles caminhavam pelo lugar, de repente uma forte tempestade se desata. Nos instantes seguintes, eles correram e acabaram encontrando uma cabana situada às margens do rio, onde decidiram passar a noite. Enquanto a tempestade continuava, um menino chamado Pedro começou a ouvir barulhos estranhos e decidiu pesquisar sobre o que se tratava. Ao espreitar pela janela, não conseguiu ver nada, para depois ir dormir pensando naquilo. No dia seguinte, o pequeno conta ao pai o que aconteceu, mas o mesmo não acreditou nele. Porém, ao contar para sua mãe, a sua mãe acredita. E ela foi ver o que tinha causado o susto na criança, mas não encontrou nada no local. Depois de uma bruma repentina se gerar, todos entraram na casa e Pedro com a irmã ficaram com fome. O pai saiu então para comprar comida e a esposa com os outros filhos tentaram acender uma fogueira, mas sem sucesso. Depois de várias horas, o pai não chegava e a mãe, preocupada, pois as crianças estavam esfomeadas, decidiu que ia buscá-lo. Enquanto ela andava por toda a cidade, parou em um armazém para perguntar sobre ele, mas o dono respondeu que não tinha visto o marido dela. Antes de sair do lugar, a mulher perguntou ao vendedor se, por acaso, ele não conhecia a história daquela cabana que tanto se falava na aldeia. E foi nesse instante que, ao ouvir a pobre mulher sobre o que ele lhe contou, deixou a mesma totalmente horrorizada e sem palavras, ao dizer a ela sobre todas as famílias que dormissem naquela cabana misteriosa, um dos membros desaparecia para sempre. Cruz credo, Ave Maria, bate na madeira. Já pensou, meus aterrorizados? O que vocês fariam nessa situação? Eu acho que eu, particularmente, teria um treco. E agora vamos dar prosseguimento ao vídeo, né? Trazendo um de lobisomem. Também do grupo Histórias Assombradas. E foi postado no grupo por Caroline. A história aconteceu há mais de 45 anos atrás, na cidade onde eu morava. Uma cidade pequena e pacata no interior do Paraná. E como de costume da época, as casas não tinham muros e portões,
e a maioria dos cachorros ficavam soltos na rua. Também era costume as crianças ficarem brincando na rua até tarde. Estamos brincando, eu e meus colegas, naquele dia. A minha avó estava cuidando da gente. Eu tinha mais 2 irmãos, pois a minha mãe trabalhava em um colégio ali próximo e, às vezes, precisava ficar no período noturno. No final da tarde, minha avó nos chamou para entrar e disse que naquele período não era bom ficar brincando até tão tarde. Era época de quaresma. Enrolei mais um pouquinho e depois entrei, assim como os meus colegas também foram para as suas casas. Entrei, tomei meu banho, jantei, fui para o meu quarto que tinha janela virada para a rua. Até aí, tudo normal. Estava tudo tranquilo, deitado na minha cama eu estava, quando de repente comecei a ouvir uns barulhos estranhos ao longe. Parecia que alguns cachorros estavam muito bravos. Eles latiam, rosnavam e gritavam como se estivessem tentando atacar alguma coisa. Cada vez o barulho ficava mais alto e comecei a ficar curioso e um pouco assustado, pois nunca tinha ouvido algo sequer parecido. Até o momento que ficou bem alto e parecia estar na rua onde eu morava. Não me lembro ao certo, porque eu estava sozinho no quarto naquele dia, já que meus irmãos sempre ficavam por perto. Então foi aí que o barulho ficou intenso. Os cachorros gritavam, latiam e choravam na rua, na tentativa de pegar algo. Porém, um uivo me chamou a atenção. Era alto e bem agudo. E na curiosidade de criança, decidi então abrir uma frestinha da janela, aquelas de alumínio que possui vidro, para tentar ver o que estava acontecendo lá fora. Foi então que vi uma das piores cenas da minha vida. Toda vez que falo sobre isso, meu corpo se arrepia inteiro. Eu vi os cachorros tentando atacar um ser que aos meus olhos de criança era um cão muito grande, negro, de pelos grossos e bem alto, com grandes patas e cabeças, com orelhas bem pontudas, nada parecido com nenhum animal que eu já tinha visto ou ouvido falar em minha vida antes. Os cachorros, inclusive os do meu vizinho, tentavam desesperadamente atacar aquele animal, tentando morder suas pernas, costas e pescoço, todos ao mesmo tempo. Fiquei extremamente assustado. Afinal, o que estava acontecendo? Continuei observando aquele ser que, com apenas um tapa, com muita força, deu com suas patas, conseguia afastar os cachorros que gritavam e corriam. E por 2 vezes eu o vi se apoiar apenas nas patas traseiras. Fiquei paralisado de medo e não conseguia me mover ou chamar alguém para ver aquilo também. Até que de repente veio à minha cabeça as histórias de lobisomens que minha avó contava. Me arrepiei inteiro e criei coragem e decidi então fechar a janela.
Afinal, aquele ser podia me ver ali. Porém, os barulhos aos poucos foi se afastando até desaparecer. Eu, que estava aterrorizado, me levantei com as pernas trêmulas e suando frio. Fui até a minha avó, que estava na sala, e disse que tinha visto algo estranho pela janela. E ela disse simplesmente para eu nunca mais fazer isso e encerrou o assunto. Bom, por mais alguns dias seguintes eu ouvi novamente, mas por muito medo e respeito à minha avó, nunca mais brechei a janela. E essa é minha história. Agora adulto e já com certa idade, acredito e posso dizer com toda certeza que o que eu vi pela fresta da janela era sim um lobisomem. Sei que muitos não acreditam nessas histórias, mas eu acredito. Acredito sim no que eu vi. Créditos Carol Nascimento. Contos, Caso e Mistério. Aterrorizados, Contos e Mistérios é um canal do YouTube. Dá uma olhada lá, vai prestigiar, é um canal muito bom, tá? Bem, se você ficou até o final do vídeo, se inscreva aí, deixa o gostei. Aliás, todos vocês não saiam desse vídeo sem deixar o seu gostei, o seu like, o seu joinha, pois isso ajuda muito o canal. Compartilhem esse vídeo com mais pessoas que também gostam desse conteúdo. Vai no sininho das notificações, ative lá na opção todos para receber o conteúdo do canal. Deixa aí uma opinião, uma consideração, mas com respeito, é claro, tá? Comentem com respeito, please. E é isso. Todos esses passos ajudam e muito o canal. Agora, se você quiser dar um up para o canal, pode fazer isso pelo Superchat, Super Stickers, pelo Valeu e também via Pix. A chave do mesmo vai estar na descrição do vídeo. E eu agradeço muito. Se você tem um relato, um conto, uma história e queira estar compartilhando conosco, envia para o e-mail do canal. Para mim será uma honra contá-lo aqui. Se você não quiser se expor, escreva isso no relato e eu garanto o anonimato seu e de todos os envolvidos no relato. Se você quer que eu transforme seu relato em conto sem tirar a veracidade, ordem cronológica e a essência, para mim será um prazer. E se você quiser que eu conte seu relato, seu conto, sua história, te dando os créditos e divulgando o seu trabalho, para mim também será uma honra. O e-mail do canal é luzsonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas estará anexado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Na descrição do vídeo você vai encontrar muita coisa legal, garanto que você vai gostar. Você pode também prestigiar e maratonar, visitar, explorar as playlists do canal. Tem muito vídeo lá. Você pode também prestigiar os outros canais da Angel e me seguir nas outras redes sociais. É muito bom estar com vocês. Bem, quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam na divulgação e também na criação do meu trabalho. Mas principalmente quero agradecer a vocês, meus aterrorizados, meus inscritos, meus amores, meus amigos, minha família. Pois sem vocês não teria canal e nem Angel Black, e o meu sonho não estaria se tornando essa linda realidade. Bem, meus amores, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu amo vocês demais. Fui!